Rebanhão, Jesus, Jesus, somente nele nós podemos confiar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 16, versículo 5 em diante. Vamos falar acerca de que todas as coisas devem ser feitas por caridade, por amor. Nesse momento da pregação da oração por Bruno, fica agora com um fundo musical aí. Nele a gente pode confiar do rebanhão. Ele é Filho de Deus, Pai. Seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Primeira Coríntios, capítulo 16, versículo 5. Nós vamos ler os versículos e meditando para ser mais breve. Então vamos lá. Os projetos de Paulo, diversas recomendações, saudações. A temática aqui, portanto, é todas as vossas coisas devem ser feitas com caridade, com amor. Vamos lá. Irei, porém, ter convosco, depois de ter passado pela Macedônia, porque ele tem de passar pela Macedônia. Então o apóstolo Paulo tinha o desejo de ir falar com... O desejo do apóstolo Paulo era ir para a Grécia. No entanto, ele deveria passar pela Macedônia, depois então ir para a Grécia, a Coríntios. Bem pode ser que fique convosco. Passe também o inverno. Era o desejo dele passar o inverno com o povo da igreja de Coríntios, para que me acompanheis aonde quer que eu for, para saber como está indo a obra do Senhor, para me ajudar, para eu também ajudar. Esse era o discurso do apóstolo Paulo para a igreja por meio da carta. Porque não quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Quer dizer, ele não queria simplesmente que fosse um dia, algumas horas, alguns minutos com o povo, mas que de fato ficasse mais tempo para conhecer mais o povo, a fé do povo, enfim, e poder compartilhar das coisas que Deus tinha feito por seu intermédio. Uma porta muito grande, muito eficaz, e possivelmente os adversários, né, as perseguições estavam. Não é para temer a Timóteo, considerado por mim filho na fé. O que ele fala é de Deus e eu realmente confio. É o que o apóstolo Paulo estava passando acerca do seu filho na fé, Timóteo, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Ele não é nenhum enganador, nenhum falsificador. Ele não veio aí para aproveitar de vós, da boa fé, mas veio aí para cooperar, para ajudar na obra. Por isso que é bom fazer tudo com ordem, com decência, avisar, né, de antemão, se precaver, avisar, para que não haja má interpretações, para que não haja confusões,
para que não venha confundir, de fato, as pessoas, porque às vezes chega a pessoa que é do bem e você confunde que é do mal e vice-versa. Então, funcionava assim na época, era avisado, olha, né? Hoje em dia nas igrejas existe a carta de recomendação, ó, fulano é membro da igreja, ó, conheço ele, está apto a pregar. Assim funciona, era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, com relação ao seu filho na fé Timóteo. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz para que venha ter comigo, pois eu espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Apolo era aquele que, entre aspas, gerou confusão, dissensões na igreja de Corinto. Não pela pessoa dele, mas sim por aqueles que admiravam o seu posicionamento, o seu pregar, o seu agir na obra, né? E tinha um partido que defendia o Apolo, que seguia Apolo, como tinha outro grupinho, panelinha, que seguia os ensinamentos, ou tinha apreço pela pregação de Paulo, outro de Cefas, outro de Jesus, porque um dizia que eu sou disso, eu sou daquilo, e Paulo repreendeu tudo isso que estava ocorrendo já na primeira parte da carta, do primeiro capítulo, dizendo que isso tudo é justiça e que ninguém era maior que ninguém, pois estava fazendo a obra para o Senhor. A obra do Senhor, é Ele que dava os dons não eram deles mesmos, e tudo que estava acontecendo provinha do Senhor. Então, portanto, eles não tinham virtude alguma e não era para estar se tomando partido de um ou de outro. E por isso, possivelmente, que o Apolo vai visitar o povo de Corinto mais tarde, quando oferecer boa ocasião, quando estiver tudo isso normalizado, quando estiver tudo isso tranquilizado, e de fato for viável para a pregação do Evangelho, ganhar almas ou auxiliar os irmãos naquilo que for necessário. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 13 e 14: Vigiai, estar firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Varonilmente é você assumir a sua responsabilidade, é você ser homem, macho, no sentido de fato, ter hombridade, de fato, de ter responsabilidade, saber o que está fazendo. Isso serve, obviamente, para as irmãs, no sentido exatamente de responsabilidade. Então, vigiar, estar firme na fé, portai-vos com responsabilidade, com diligência, com cuidado, e fortalecei-vos. E fortalecei-vos, obviamente, na fé, em Cristo Jesus, na rocha. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, com amor. Aí é o versículo-chave que eu destaquei, que seria o título dessa mensagem. Todas as coisas devem ser feitas com caridade, com amor. Aqui, antes de aprofundar nessa temática, eu quero trazer uma ressalva de uma pregação anterior que fiz, lá de 2 Coríntios, no versículo 19, capítulo 12, em que eu disse que o apóstolo Paulo, assim entendi, teria dito para os coríntios que não ia pedir perdão, mas na realidade não era isso. Eu fui examinar na tradução versão internacional, que é mais esclarecedora do que a Almeida, e lá dá para entender claramente que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: nós não procuramos, eu, meus auxiliares, aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor, nos justificar, nos defender, porque o que foi feito foi por amor de vós, foi da vontade do Senhor, não foi por mim mesmo. Portanto, eu não estou me defendendo, eu estou trazendo à baila a realidade. Tá? É bom falar disso porque dá a entender que o apóstolo Paulo está sendo até um pouco arrogante em dizer que não vai pedir perdão. É claro que dá para entender nesse viés também, mas não é exatamente o que o versículo estava dizendo. Então eu trago aqui essa retificação que era para ter falado no início dessa explanação, mas eu tive alguns problemas externos aqui e acabei até me esquecendo. Então trago agora para meditar com relação a esse amor. Aquilo que o apóstolo Paulo falou lá, que ele não estava se defendendo,
e se encaixa com esse versículo 14. Todas essas coisas sejam feitas com caridade. Ele estava fazendo com amor de fato, com entrega, com altruísmo, sendo obediente ao Senhor, temente a Ele, amando de fato o próximo, porque se nós não amarmos o próximo que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? E por isso ele não procurava se defender, não procurava ocasião, mas sim falar a verdade, aquilo que provinha do Senhor. E assim tem que ser o servo de Deus. Não ter medo do homem que pode lhe matar, mas sim do Senhor que pode não só lhe matar, mas também lançar no fogo do inferno. Fazer perecer, morrer a sua alma, de fato. Então, meus caros, façamos tudo com o amor que está lá nessa primeira carta, no capítulo 13, que fala que não busca seus próprios interesses, que não é soberbo, que não folga com a justiça, mas com a verdade, que tudo sofre, que tudo crê. Portanto, assim nós temos que fazer. Tanto é com o pregador que prega a verdade, como deve ser para aquele que ouve, que deve receber a mensagem, não pensando que está sendo ofendido ou que a mensagem está direcionada para ele porque o pregador não gosta dele. Não é nada disso. É o Senhor que fala por intermédio da sua palavra, que é uma faca de dois gumes que corta de dois lados. A palavra é para ambos, é tanto para o pregador como para o ouvinte. Então, meus caros, pensamos nesse sentido, porque todas as coisas têm que ser feitas por amor, não por vanglória, não por interesse, tá? Muitos pregam por vanglória, colocam a mão na cabecinha dos irmãos dizendo que aquilo ali é o verdadeiro amor, né? Externar aquele amor carnal. Mas não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape, é um amor altruísta, de dar a si mesmo para salvar todos. Aquilo que Jesus falou, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E nós temos que pensar, ter o mesmo pensamento de que a obra de Deus se cumpra, para que os milagres de Deus se realizem. Porque é tudo com amor, meus caros. Não é por vanglória, não é por soberba, não é por pseudos, falsos amores, não é por amores carnais, não é por amores de outra natureza, mas assim, divino. Então, façamos tudo por amor, tudo com amor. Quando repreendermos alguém, façamos com amor e temor. Quando formos falar algo que é para edificação, que é para, até mesmo diria, elogio da pessoa, falamos com amor, com temor. Tudo tem que ser baseado no amor. O problema é que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E aí nem todas as coisas são feitas por amor. Algumas são feitas em nome de um amor que não é o amor ágape. Outras são feitas em nome de um amor ágape, mas que não é o amor ágape. Veja, perceba que existe também as enganações, as ilusões. Porque muitos dizem, esse irmão é uma bênção, esse irmão tem amor, porque prega com amor, prega, perdão, com simplicidade, com carinho, eu amo tanto ele. Mas na realidade ele está pregando assim porque está interessado no teu dinheiro, ele está interessado naquilo que tu tem para lhe ajudar a ficar rico. Por isso ele prega palavras tão dóceis, palavras tão brandas, né? Ele é tão amorosinho, ele é tão, né? Bem aconchegante, bem pessoa solícita, uma pessoa que de fato recebe a gente tão bem e tal, hospitaleira, mas isso é lisonje, isso é bajulação, tem segundas intenções, segundos interesses, que você nem percebe. É aquele que prega de uma maneira, né, que você acha tão rude, tão cruel, que ele não tem amor, é aquele que tem. E alguns exemplos que se faz, que muitos começam a julgar dizendo que é amorosa, que não é, que tem amor e que não tem. Tá? Existem outras coisas. Nós formos analisar relacionamentos conjugais, nós formos analisar no trabalho, no cotidiano, no dia a dia, nós percebemos várias coisas nesse sentido, meus caros.
E por isso que nós temos que examinar se o Espírito é de Deus ou não é. A gente tem que examinar se as coisas procedem ou não procedem. Porque Judas deu um beijo de amor, de afeto, de carinho, mas era um beijo para atrair o sangue inocente. Era um beijo para atrair Jesus, o Salvador. Às vezes, aquela toda, eu diria até, arte teatral para ludibriar as pessoas, ela é tão verdadeira, né? E dá uma sensibilidade à pessoa, assim, dá uma sensação, melhor dizendo, à pessoa, de que ela está sendo, de fato, amada, que ela está sendo suprida, né, daquele amor tão amplo, tão maravilhoso. Mas quando vão ver, examinar, é um amor totalmente humano, carnal e interesseiro. E por isso que existe aí muitas pessoas sofrendo. Por isso que existem muitas pessoas desanimadas, céticas com relação a Deus e tudo, porque foram enganadas. Por conta exatamente de acreditar desse amor, né? Porque muitas pessoas, elas só em ouvir falar de amor, elas se interessam. Ah, falou de caridade, falou de amor, não, é isso aí. E tem que pensar, porque o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Verdade que nem sempre nós queremos aceitar. Nós temos que pensar nesse sentido, porque Deus, Ele é amor, e por isso que Ele repreende e castiga todos os quantos Ele ama, porque Ele é amor, Ele repreende e castiga. Aí muitos pensam assim, não, Deus é amor, e da infinita bondade de Deus não pode existir justiça ou condenação. Mas como que Ele repreende e castiga tudo aquilo que Ele ama? Para ver se eles se arrependem. Se Deus é amor, por que que Ele então lançou Satanás e um terço dos anjos fora dos céus? Por que que Ele salvou só a família de Noé? Por que que Sodoma e Gomorra foi queimada? Tem que parar para pensar, né? Nessas teorias da teologia universalista, que todo mundo será salvo, de que Deus vai salvar todo mundo pela sua infinita bondade de amor. Ele vai salvar sim todo mundo que se arrepender e aceitá-lo, deixando, melhor dizendo, o seu pecado. Ele não tem como salvar um Gestas da vida. Por que que Gestas, que estava no seu lado esquerdo, não foi salvo? Porque ele não reconheceu seus pecados, suas misérias, como um Dimas, que disse, eu sou um pecador e eu quero entrar no paraíso. Ainda repreendeu Gestas, que estava zombando do Senhor Jesus. Deus não salva zombadores, Deus não salva pecadores, transgressores, porque eles não se arrependem de fato. A questão é tudo através do arrependimento, de produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, que só Deus sabe, não é conforme o homem pensa. E às vezes o homem e a mulher pensam, ah, aquele lá se converteu. Mas se converteu mesmo ou só está no casco, na aparência? Deus sabe que Ele julga de acordo com a reta justiça. Então, pensando nesse sentido, meus caros, fazer tudo com amor. Até o nosso ato de dizer que somos cristãos, que somos de Deus, tem que ser com amor de fato. Até a nossa caridade tem que ser com amor de fato. Porque o apóstolo Paulo chega a dizer que não adianta eu me aparecer com aquilo que se configura como uma pessoa amorosa. Por exemplo, eu queimar meu corpo vivo para defender alguma causa, eu vender as minhas herdades, as minhas heranças todas e dar aos pobres. Se eu não tiver amor, se eu não fazer aquele de livre espontânea vontade, porque eu tenho amor de fato, que eu estou a fim de ajudar, nada adianta. Tudo será de balde. Então a coisa funciona com sinceridade, com verdade. Por isso façamos tudo com caridade. Façamos tudo com caridade. Tudo com amor. Se não é para fazer, que nem façamos. Se não conseguimos, que nem tentamos. Porque mais vale não fazer do que fazer e fazer pela metade. Do que fazer e fazer contra a vontade. Pensamos nesse sentido. E isso é válido para tudo. Vale para o casamento, vale para a vida material, o trabalho, social. Pensa, você tem trabalhado porque ama trabalhar?
É uma reflexão. Você trabalha porque ama para trabalhar ou porque quer o salário? Ah, mas eu não tenho como, não tive que escolher, não tive como escolher, eu preciso de dinheiro, escolhi qualquer emprego e pronto, mas eu não gosto daquele emprego. Então você vai sofrer. Porque quando você trabalha num local, num ambiente, ou num cargo que você não gosta, a tendência é você sofrer. Então tente pelo menos, de alguma forma, amar esse trabalho. Pelo fato de ele estar dando lucro para você, salário para você. Porque do contrário, realmente, vai ficar difícil. Você ama sua esposa de fato? Você tem procurado amar ela? Ou aquele amor que você tinha no início, na sua mocidade, já se esfriou, já não é mais aquele amor? Você está vivendo de uma maneira aparente? Eu não estou dando aqui brecha para pedir divórcio, mas para você pensar, rever os seus posicionamentos e reconciliar e voltar àquele primeiro amor, também conjugalmente. Assim como devemos voltar ao primeiro amor se nos afastamos no sentido espiritual com Deus, com o nosso próximo também temos que fazer isso, com nossos familiares, com os cônjuges, nossos cônjuges, no trabalho, com os amigos, na vida social. Para pensar tudo aquilo que o versículo diz, todas as nossas coisas sejam feitas com caridade, com amor. Não é um pouquinho, não é metade, é tudo. Eu sei que humanamente às vezes é impossível fazer tudo com amor. Que nem sempre a gente está com bom ânimo. Que nem sempre a gente está entusiasmado para fazer as coisas. Que nem sempre a gente está disposto a fazer as coisas. Mas é necessário ter esse bom senso, esse entendimento. Porque assim nós seremos justificados. Do contrário, nós pecaremos. Porque nós sabemos fazer o bem e não façamos, não fazemos. Então, meus caros, pense, avalie a sua vida. Avalie. Será que está sendo proveitoso o que você está fazendo? Ou você está vivendo uma vida raquítica, pequena, vazia, rasa, que não dá fruto algum, que é insana, que é totalmente desprezível, exatamente por não fazer as coisas com amor, com zelo, com carinho. Minha avó dizia que as coisas sempre funcionam com carinho, com jeitinho. Nesse jeitinho é de fato ter amor. É de fato você gostar do que faz. Então pense que é necessário mudar para o melhor. É necessário voltar ao primeiro amor, reconciliar. É necessário esquecer o passado, porque águas passadas não movem mais moinhos. É necessário avançarmos para o bem, ao bom bem, ou voltarmos ao bem. É fazer tudo com amor. Fazer porque é imposição de uma igreja, fazer porque é imposição da sociedade, fazer porque é imposição de uma ONG, fazer porque é imposição dos outros. Não se deve fazer. Porque é necessário enxergar isso. Que você está fazendo pois quer. Porque de fato ama. E não porque é obrigado. Mas vale você até resistir à obrigação de fazer porque está sendo compelido. Pense nesse sentido. É profundo isso. Judas foi escolhido por Jesus, mas vale ele ter recusado o chamado. Ele disse, mestre, não quero não. Mas foi, contra a sua própria vontade, na ordem positiva de Jesus. Não que fosse impositiva de Jesus. Porque se ele dissesse que não quisesse, Jesus ia respeitar. Mas ele foi. E deu no que deu. Ele traiu o sangue inocente de Cristo e perdeu a sua salvação. Deus chamou, não compeliu. E o que eu quero dizer é o seguinte: tem pessoas que são chamadas, não são compelidas, mas elas pensam que estão sendo coagidas a irem.
e por isso vão, coagidas indiretamente, tacitamente, às vezes pelos familiares, pela sociedade, pela vergonha, né, de dizer não. Mais vale dizer não do que dizer sim e fazer coisa errada. Dizer não, na realidade, né? Jesus falou acerca disso, que existia dois filhos, dois indivíduos, que iam a um determinado lugar. Um disse no início que não ia, o outro disse que ia. Quando chegou no local, na data, quem foi ao local foi aquele que disse que não ia. E aí Jesus pergunta aos discípulos, quem que foi, de fato, o justificado? Eles não sabiam responder, ou alguns até responderam. E Jesus falou, é aquele que não disse, que aliás é aquele que disse que não ia e foi, que se arrependeu. Então veja que a mentira, entre aspas, quando é para o bem, é possível. Por que é possível? Porque há o arrependimento da pessoa para fazer o bem. Judas poderia ter feito isso, poderia ter dito não. E mais tarde, quando de fato sentisse o temor, visse o tamanho da burrada que ele estaria fazendo, recusando ser um discípulo do Senhor, e tivesse interesse, vontade de empenhar sinceramente, não com interesses espúrios, ilegítimos, de dinheiro, de servir ao Deus Mamon, na matéria, aí sim ele estava capacitado, aí sim ele estava apto, assim, aí sim ele tinha se convertido, e o chamado ia ter realmente algum sentido, ele ia se tornar vocacionado para aquilo. Mas foi, mesmo do jeito que estava. Isso é um mal. E muitos não param para pensar acerca disso. E às vezes tem terceiros que criticam, o fulano não está servindo ao Senhor agora. O fulano não está fazendo isso para Deus agora que deveria fazer. E começa a dizer que Deus falou com ele, se não fazer, vai morrer. Mas o fulano não está indo agora porque está vendo que não tem aptidão ainda, que não tem, de fato, interesse ainda, capacidade ainda, que não está preparado, que no momento certo ele vai. Porque mais vale esse do que aquele que vai de qualquer maneira, que diz que vai e não vai. Pense nesse sentido, meus caros. A salvação para Deus é tudo ou nada. Oxalá seja frio ou quente. Mas vale ser frio do que ser morno. Porque morno, Deus vomita, lança fora a sua presença. Isso serve para tudo, repito, para tudo, não só no âmbito espiritual, mas para outros âmbitos da nossa vida. Tudo fazer com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Sujeitai no sentido de respeitar, de dar todo o carinho, vida vênia, o respeito a essas pessoas, porque ele foi confiada, de fato está na obra e coopera e trabalha para o bem de todos. Foco, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque esses supriram o que da vossa parte me faltava, porque esses ajudaram o apóstolo Paulo. Se a igreja de Coríntios deu, por exemplo, a comida, eles deram a água e a veste. Se a igreja de Coríntios deu um pouco de dinheiro, eles deram a roupa, a água e a veste, nesse sentido. Ou também pode simbolizar no sentido da própria obra do Senhor, que cooperaram, que ajudaram naquilo que a igreja de Coríntios não fez ou não podia fazer por conta da sua incapacidade.
porque recriaram o meu espírito e o vosso, reconheceis, pois os tais, porque de fato entenderam o apóstolo Paulo, pelejaram pela mesma causa, pelo mesmo sentimento, para salvar as almas. As igrejas da Ásia vos saldo também afetuosamente, com amor no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa, as minhas saudações. Todos os irmãos vos saudade-vos uns aos outros com um beijo santo, ósculo santo, saudade da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Veja que tudo está embasado no amor. Fazer todas as coisas com amor. Inclusive, de fato, amar ao Senhor. Porque aquele que não ama é maldito. Aquele que não ama o seu próximo, que vê, diz que ama a Deus que não vê, é maldito. Porque Jesus falou, certa feita, que ele estava nu, passando fome e sede, e não supriu suas necessidades. E os discípulos perguntaram, indagaram, quando nós te vimos? E Jesus respondeu, quando um desses pequeninos foi à busca de vós, procurar ajuda, subsídio, e vós virastes as costas. Então veja, quando se faz mal a um dos pequeninos, o Senhor está fazendo por próprio. Então tomemos muito cuidado, porque às vezes nós estamos sendo amaldiçoados e malditos pelo fato de não amar o nosso próximo. De não amar de fato aquele que nos rodeia. E o amor passa não por aquilo que eu já falei no início, por passar a mão na cabecinha, mas sim de acordo com aquelas características relatadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13. O amor não busca os próprios interesses, e eu sempre repito isso nas minhas pregações, que não é soberbo, que só tudo crê, tudo espera, tá? Que não folga cair em justiça, mas com a verdade. É nesse sentido. É esse amorzinho de acoitar todo mundo, esse amorzinho de aceitar o pecadinho e não falar a verdade. Jesus falou a verdade para Maria Madalena. Ele disse que a execução penal que era feita pelo povo judeu, do judaísmo, era errada naquele momento, porque agora viria um novo modo de pensar por Cristo Jesus na lei. A lei, aliás, não valia mais em Cristo Jesus, e sim a graça, o Novo Testamento. Então, o apedrejamento não se faria mais necessário, porque aquilo era uma crueldade para a rameira. Agora, era baseado num favor imerecido, que ela seria perdoada se se arrependesse de fato dos seus pecados, ela teria uma nova chance. E foi o que Jesus falou para ela, olha, eu não te condeno ao apedrejamento. Perguntou onde você vê algum fariseu aí? Não, todos foram. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. E aí ele responde dizendo, olha, vai e não peques mais. Se fosse só a questão da execução penal do delito que ela teria cometido, porque a prostituição era considerada um crime, então não fazia necessário, justo, Cristo ter falado para ela não pecar mais, vai não pecar mais, porque se acabou com a execução, mas Jesus deixou muito claro que agora nele haveria uma diferença entre crime e execução penal e pecado. O pecado poderia ser perdoado através do arrependimento. E a execução penal não necessitaria ser por meio da crueldade, por meio das penas cruéis, por meio da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas sim se valeria pelo amor e pelo arrependimento. Se a pessoa se arrependesse, era perdoada dos seus pecados. Óbvio que as consequências advindas daquele pecado, ela teria que arcar.
Como, por exemplo, se houvesse homicídio, não era necessário matar o sujeito, mas colocar um cárcere. Como, no caso dela, não era necessário mais apedrejamento. No entanto, ela sumiria com tudo o que lhe aconteceu por conta do mundo da prostituição. Se ela tivesse casada com um daquele ambiente, teria que ser válido aquele casamento. Se ela tivesse filhos, era para considerar como seus filhos. É nesse sentido. Então, meus caros, é o amor. E é difícil nós termos amor. Aquele que diz que tem amor, desconfiemos do tal. Porque geralmente esse que diz, ele é bem soberbo, presunçoso. Eu confesso, o amor que a Bíblia propõe, eu não tenho. Mas procuro ter. Procuro pedir a misericórdia de Deus para ter. Peço perdão a Ele todos os dias. E assim nós devemos fazer. Sermos pecadores, não contumazes, mas pecadores, entre aspas, arrependidos. Não pecando sempre, mas buscando lutar contra o pecado. Se cairmos, o Senhor é fiel para nos levantarmos. E está olhando pelo nosso esforço. Agora, o ruim e o temerário é você dizer que tem amor e não tem. É você ser hipócrita. É você, por uma outra via, dizer que não tem amor na cara dura e nem lutar para ter amor. Muito mais pior ainda. Fica equivalente também se analisar a hipocrisia, porque às vezes a hipocrisia vale correspondente a um nível de crueldade, ela pode estar acima, né? Dependendo do contexto e da circunstância. Então, meus caros, essa foi a mensagem. Jesus. Problema de travação. Então, essa foi a mensagem, o amor. Fazemos tudo com amor. Vamos agora à oração. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas debilidades, nos dá força para termos esse amor, para entendermos como é o teu amor, para lutarmos contra o pecado, para fazermos aquilo que te agrada, para vivermos em amor e harmonia, para, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, termos esse amor, porque esse amor é terapêutico, esse amor faz bem tanto para o nosso corpo, para a nossa alma, bem para o nosso espírito. É necessário nós entendermos como funciona isso para perdoarmos as ofensas daqueles que têm nos ofendido, para de fato sabermos pregar o teu evangelho, para de fato nós vivenciarmos o teu evangelho, que é amor, resume ao amor, amar a ti sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Nos alcança a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Salva almas, liberta, transforma, visita questões de enfermo, cura todas as enfermidades, ajuda-nos a ter amor também pelas almas, amor pela nossa alma, amor pelas almas, em nome de Jesus Cristo. Confirma a tua grande obra, confirma, Senhor, em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos, certo que o Senhor vai agir no nosso intermédio, pelejar conosco, por nós, e nos ajudar a ter esse amor que de fato nos faz vivermos bem e sermos prósperos. Amém e amém, Senhor Jesus. Esse foi mais um momento da pregação, da oração, onde nós falamos aí do amor. Até a próxima. Deus abençoe. Se despede na paz, seu irmão Bruno G. Jesus.